Então, gente, vamos começar, né? Eu vou deixar ela gravada, depois eu disponibilizo lá na sala de aula para que todos possam assistir depois. Então, a gente está aí com o Lucas e o Danilo, é? Isso, sejam bem-vindos, né? Eu me chamo Lariana, eu sou uma das tutoras do curso Técnico de Segurança do Trabalho, estarei com vocês aí nessa jornada. E nós temos também a professora Weslaine. Boa tarde. Ela também vai ser nossa tutora, né? Tutora de vocês. E a gente vai estar junto aí ao longo desses quase 2 anos de curso, tá? Algum de vocês dois já tem experiência com o ensino EAD? Já fez algum curso online ou é a primeira vez? É mais curso técnico ou esses cursos mais rápidos? Ah, tá. Ah, que bom. Já tem uma experiência, né? Tudo bom. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que é o estudo à distância do Senai e aí depois eu passo entro na sala de aula e mostro, né, um pouquinho de como é essa navegação e tirar as dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, né, de como acessar alguns ícones e também da atividade. Não sei se vocês já tiveram tempo de dar uma olhada, né, sobre a SAP, né, que é a atividade avaliativa, sobre os exercícios avaliativos. E se for o caso, a gente tira a dúvida também. Se não, depois, né, em outro momento, a gente tira essas dúvidas da atividade, porque começou anteontem, né? Talvez vocês ainda não tiveram tempo para estar olhando, né, o que é para ser feito e como é para ser feito. Aí, então, o curso, né, de segurança do trabalho vão ser 8 unidades curriculares. Né? Então, nós teremos unidades curriculares de 60 horas, que são essas menores, e vamos ter unidades curriculares de até 360 horas. Então, vai dar aí mais ou menos 6 meses estudando unidade curricular. E vocês vão estudar, a gente fala a unidade curricular de UC. Vocês vão estudar uma unidade curricular de cada vez. Então, não é igual faculdade que às vezes você pega o módulo e estuda 3, 4 de uma só vez, né? Ou até mais, 8, 9. Não vai ser assim. Exemplo, o módulo básico, ele tem 4 unidades curriculares, que é a unidade 1, que é a comunicação oral e escrita, a unidade 2, fundamentos, unidade 3, cálculos aplicados, unidade 4, gestão de pessoas. Mas vocês vão estudar uma de cada vez, exceto aqueles que ficam de recuperação, que aí o que acontece? A unidade curricular, por exemplo, ela encerra dia 22 de abril, amanhã, 23, já começa a próxima UC daquele módulo. Então, quem fica de recuperação, no momento que vai estar fazendo a recuperação, ele vai estudar, né, a revisar o conteúdo da UC que acabou, né, que acabou de encerrar, e vai iniciar a nova UC. Então, vai ter só esse período que ele vai estudar duas concomitantes, porque ficou de recuperação. Mas no decorrer do curso, quem finalizar com chave de ouro, aprovado, em momento nenhum vocês vão estar estudando mais de uma unidade curricular de uma só vez, tá? Porém, quando se abre a sala de aula, né, que até estava mostrando para o Weslane e o Danilo acompanhou nossa conversa antes aqui, vou até abrir aqui. Porém, quando você abre na sua tela inicial, exemplo aqui, ó, tá abrindo. Tá vendo que para mim tá todas as 4 unidades curriculares do módulo básico? Então, do mesmo jeito que está assim para mim, acredito que esteja dessa forma para vocês também. Então, assim,
não preocupem em memorizar a unidade que vocês estão estudando, para não ficar entrando nas outras e confundir, porque geralmente essas outras, elas ficam a sala pronta, mas com desatualizado, com data desatualizada e tudo. E aí você entra só na que você vai estudar agora, que está em vigência, né? Que no nosso caso é comunicação oral e escrita, tá? Então, os nossos estudos online, eles são programados, tá? Apesar do aluno ter... Aí, meninos, vocês podem me interromper sempre que quiserem, tá? Quiser tirar uma dúvida, alguma coisa, sintam-se à vontade para estar me interrompendo. Nós elaboramos um cronograma de estudos do aluno. Então, só para me apresentar aqui para vocês, quando você clica, né, no nome da unidade curricular que está estudando, ele abre a página inicial. Você enxerga aqui a sua unidade, né, escolar, que eu estou usando a de Corumbá. Não sei, vocês são de onde? Dourados e só Dourados? Quem falou que é de Dourados? Que eu tô com a minha tela aqui. Danilo? Ah, tá, Danilo. O Lucas deve ter dado uma saidinha. E aí, aqui é a página inicial, tá, gente? Vocês sempre vão visualizar a unidade operacional, né, da cidade que você estuda, o nome do curso e o nome da UC com o período de realização. Então, essa nossa UC, ela vai de 20/4 a 20/5, né, 30 dias aí de estudo. E aí, aqui vem as abas, eu sempre me refiro isso aqui como abas, né? Na abas, primeiro, todas as salas de aula serão iguais, é padronizado, sempre vai estar assim. Então, em primeiro, o que vai mudar é o conteúdo dentro de cada aba, que aí vai ser referente ao C que vocês estão estudando. Talvez vocês visualizem a minha sala um pouco diferente da de vocês, porque eu estou com o perfil de professor. Deixa eu mudar para perfil de aluno, que a gente vai visualizar exatamente a mesma coisa. Então, aqui, primeiros passos. Aqui eu sempre deixo para o aluno o cronograma em PDF e ali em imagem, caso você só queira dar uma passadinha ali e olhar, né, ver o que está programado para a sua semana. Como que funciona esse cronograma? O estudo online, ele é livre, né? Você, de 20/4 a 20/5, vai ter a total liberdade de estudar como e quando quiser. A gente faz esse cronograma apenas como um cronograma norteador, que às vezes você fala assim, Liliana, eu só tenho tempo para estudar uma vez no dia. O outro já fala, não, eu tenho tempo 4 horas por dia. Então, cada um se organiza da forma que conseguir. Aqui a gente só faz uma sugestão. Então, vocês têm do dia 20/4 a 20/5 para estar estudando o capítulo 2 até o capítulo 12 do livro, né, do livro online. Infelizmente, a gente não tem esse livro em PDF para ser baixado e nem físico nas escolas. Então, ele só estará disponível na estante virtual. Já ouvi dizer que quando vocês acessam a estante virtual pelo celular, é possível fazer o download desses livros e aí mesmo offline você vai conseguir fazer o estudo, abrir os livros e estudar, não vai precisar estar conectado à internet. Então depois vocês fazem o teste aí acessando a estante virtual e baixando pelo celular. Pelo computador não tem jeito, é só online mesmo. E aí nesse mesmo período, né, do primeiro ao último dia de curso, vocês também terão o prazo para realizar as atividades avaliativas online. Então, nessa UC, vocês terão só uma SAP. O que é SAP? Situação de aprendizagem. Então, elas são as atividades avaliativas, geralmente tem a maior pontuação. E aí tem o fórum, a gente sempre vai ter fóruns sobre as NRs, né? Que o Tec Segurança estuda basicamente as NRs, leis e normas regulamentadoras, né? Então, toda UC a gente vai estar estudando aí de 1 a 2 até 3 ou 4 NRs dentro dos fóruns, tá? Essa quantidade de normas vai depender da carga horária da UC. E também sempre nós teremos um simulado para vocês fazerem, que é uma revisão de todo o conteúdo do livro estudado nesta UC. Então, todas essas três, na UC1, Comunicação Oral e Escrita, são essas 3 atividades avaliativas.
E aí vocês têm esse prazo para fazer, tá? Passou desse prazo, né, 20/5, a UC vai encerrar, a gente já começa na próxima UC, essas atividades não poderão mais ser enviadas, e aí eu vou estar fazendo a correção, tá? E postando a nota. Geralmente essas correções, né, eu falo mas a Weslane também, nós fazemos no decorrer, na medida que vocês vão mandando, a gente vai corrigindo. E aí é assim, postou, né? A gente corrige e já dá a nota. Não tem aquela coisa de eu vou fazer e você vê se tá certo, então você faz, eu corrijo, te devolvo, você corrige e manda de novo. Não. É feito uma vez só, a gente corrige uma vez só e depois você vê o feedback nos pontos que você acertou, nos pontos que errou, ou aquela etapa que poderia ter sido melhor, ou que você foi super bem, você vai acompanhar isso no feedback, né, junto com a sua nota, ao entregar as atividades, tá? Quando são Cs bem curtinhas assim, geralmente o prazo de envio das atividades fica do início ao fim. Vocês vão ver mais para frente que quando essas UCs são maiores, com uma carga horária maior e tem mais atividades, é estipulado prazos para vocês entregarem. E por quê? Para controlar tanto para vocês quanto para o tutor que está fazendo a correção, né? E está podendo aí te acompanhar melhor na execução dessas atividades, tá? É extremamente importante que vocês realizem os estudos do livro, né, do material complementar, que busquem, não fiquem presos só ao livro didático, né? Aproveitem aí a internet, a liberdade que se tem em estudar online, busque videoaulas, busque materiais complementares para agregar nesses estudos. E vocês devem, né, fazer esse estudo diário para não ficar perdido. Porque quando você pega o conteúdo do livro, dá uma olhada no conteúdo das SAPs, fóruns, né? E vai para o momento presencial, você vê que é um segmento. Eu gosto de deixar bem claro para os alunos que o momento presencial, o Lucas também é de Dourados, né? É que no chat, quando eu compartilho a minha tela, eu só vejo a tela que eu estou compartilhando, eu não vejo o que vocês escrevem. Por isso, qualquer coisa, vocês me falam aí no microfone. Ou então, o Weslane e Danilo, que estão com o microfone ativo, se o Lucas precisar escrever, outra pessoa entrar e tiver só no chat, vocês me dão um oi, se eu estiver compartilhando a tela, porque não dá para visualizar o que escreve. Então, gente, é o que eu estava falando. Quando o aluno ele segue direitinho, procura estudar o livro, né? E vai fazendo as atividades no decorrer que ele vai estudando o livro. Quando ele chega no momento presencial, ele vê que ele percebe que é um segmento daquilo que ele está estudando. E se ao contrário disso, né, o aluno não faz esse acompanhamento, muitas vezes ele chega no momento presencial perdido. Ele vira o professor lá do presencial e fala assim, mas eu não vi nada online sobre esse conteúdo da aula. Eu não aprendi nada online. E não necessariamente é isso que aconteceu. É porque ou geralmente quando é assim, ele está atrasado com o conteúdo. Porque no presencial a gente faz um segmento, não é uma revisão, não é um momento presencial dedicado a corrigir atividade online. Lógico que você tem uma dúvida, quiser levar para o seu professor para ele te ajudar, sem problemas. Só que ele não pode desprender aquele tão pouco tempo de aula que ele tem, que é o momento para ele ensinar coisas novas, para ficar revisando conteúdo. Tem dúvida de atividade, tem dúvida de conteúdo online, quem que vocês devem procurar? As tutoras, né? Então, vocês estão com 2 tutoras na sala de aula para estar ajudando vocês. Vocês podem estar me procurando, Lariana, procurando a Weslane, para estar tirando dúvidas de conteúdo, de como fazer a atividade. Não entendi o que está pedindo, né? Que a gente está à disposição para estar ajudando. Qual é a forma de nos procurar? Via mensagem, né, privada, que é aquela mensagem que você clica lá no nosso nome, fica aqui nessa caixinha, né? Então você vai em participantes e acha meu nome lá, tutor, e manda pra mim. Se você manda pra Lariana, só eu e você vê. Se você manda pra Weslane, só você e o Weslane, tá? Os outros não visualizam.
Já nos fóruns de dúvida de conteúdo, já é aberto para todo mundo. Então, todo mundo vai enxergar a sua dúvida, né? E talvez até a gente até sugere compartilhar a dúvida nos fóruns, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro, né? Então, já ajuda. E aí a gente responde por lá também, daqui a pouco eu mostro o fórum. Então, gente, é isso. O cronograma serve para guiar vocês. Então, assim, as atividades online, elas são sempre pensadas, o conteúdo trabalhado nelas sempre vai estar relacionado com os conteúdos do livro, tá? Da mesma forma, o momento presencial. Então, é um segmento. Por exemplo, o momento presencial da UC1, ele está previsto para acontecer quase no final da unidade curricular. Não tem data no cronograma de vocês, por conta da quarentena, a gente não tem um cronograma presencial definido ainda, né? Então, a unidade do Senai, que vocês estudam, vai estar entrando em contato depois e marcando essa aula presencial. E aí vocês vão ver que essa aula presencial já é quase no finalzinho da UC, porque ela vai trabalhar os últimos capítulos do livro, né, da UC1, que é sobre internet, como editar textos, utilizando técnicas de apresentação, fazer slide, parte de oratória. Então, vai ser os últimos capítulos, por isso que ela vem mais para o final. Então, se o aluno não abre o livro, ou então abre e estuda só até a metade, ele vai chegar no momento presencial, como diz aqui em Goiás, sem ele, sem beira. Tá? Sem saber, sem ter noção do que está acontecendo. E já na atividade online, SAP, nós vamos desenvolver as competências adquiridas nos capítulos iniciais do livro. Vocês vão pegar aí a parte de comunicação, a parte de intelecção de texto, vai ter que aplicar a técnica de parágrafo, né, os conhecimentos sobre parágrafo, dissertação, relatório técnico, né? Então, já envolve essa parte inicial do livro. E é assim, né, esse planejamento se estende a todas as demais UCs do curso, né? Então, é só mesmo para vocês entenderem um pouquinho de como é o planejamento. A UC fechou, chegou o último dia, geralmente a gente já lança e divulga as notas para vocês, né? Fica aqui no ícone, vocês estão vendo a sala de aula, tá vendo notas? Então, tudo que vocês fazem, que é avaliativo, na medida que é lançada a nota, vocês conseguem ver o boletim de notas. Então, aí, encerrou a unidade curricular, o tutor manda mensagem para vocês falando que aquela unidade encerrou, para você consultar sua nota. Geralmente, ele fala se você está aprovado, retido ou de recuperação. E aí, você, né, já acompanha essas notas. Se for o caso, já... Independente se está reprovado, retido ou de recuperação, você dá andamento ao curso. O que acontece? Quem fica de recuperação é aquilo que eu falei no início, faz a recuperação concomitante com a próxima UC. Quem está retido dá continuidade ao curso e vai fazer novamente a unidade curricular quando, né, tiver uma turma estudando aquela unidade. Então, nunca foi vantagem reprovar, mas dependendo da unidade do Senai que você está, se vocês forem as únicas turmas EAD, talvez você vai ter que esperar a outra para fazer, por exemplo, a primeira unidade curricular, caso tenha reprovado. Então, é muito complicado, por isso que é bom se dedicar bastante aí para não ter esse problema. Que nota que eu preciso adquirir para ser aprovado? De 60 pontos para cima. Abaixo de 40 pontos, fica reprovado. Entre 40 e 59 pontos, tem direito à recuperação. As recuperações podem acontecer online e ou presenciais. Então, isso vai depender muito da unidade curricular, tá? E aí, o tutor vai estar informando vocês. Igual comunicação oral e escrita, ela é 100% online. Então, fechou a nota, o tutor identificou que você está de recuperação, ele já abre a recuperação online para você fazer, vai te dar um prazo, né? É um questionário, pode ser por meio de questionário, que já gera o feedback na hora, ali a nota na hora, você já vê seu resultado, ou pode ser em forma de SAP, então isso vai depender também da dinâmica da UC, da didática do tutor, tá? Então, basicamente é isso. Até aqui tudo bem, tranquilo?
Então tá, vou passar adiante. Comunicação, próxima aba é comunicação. Nessa aba sempre virão os fóruns, tá? Fórum avaliativo tá aqui e os fóruns de dúvidas. Aqui nós temos o fórum avaliativo Conhecendo NR1, você vai clicar nele, tá? Vou dar um exemplo aqui, vou clicar aqui, você vai ler o que está pedindo, né? São geralmente as atividades online, fóruns e SAP, são autoexplicativos, tendo a tentativa assim, de ser o mais claro possível para o aluno, né? Para que não fique nenhuma dúvida. Lê o que está sendo proposto, quer responder o fórum, você clica em responder, ele vai abrir uma caixa de texto. Vocês tiveram aquela ambientação no curso Técnicas de Estudo, né? Muito parecido com aquele fórum de apresentação, onde vocês entraram para se apresentar lá, mesma coisa. E aí, clicando aqui, você consegue redigir, anexar imagem, anexar vídeo, áudio, né? Dá para colocar muita coisa aqui e postar a sua resposta. Dá para anexar um arquivo em Word, PDF, PowerPoint, né? É só arrastar para essa setinha, fez sua postagem e enviar mensagem ao fórum. Nesse fórum, todo mundo vai visualizar, né, o que você compartilhou. E aí é só aguardar a avaliação do tutor. O que é importante, uma dica importante para vocês? Os fóruns avaliativos, quando é nesse formato, né, que você posta a sua resposta, o tutor ele sempre dá uma olhada, dá uma corrigida, e ele pede para você corrigir alguma coisa, ou ele pede para você acrescentar para melhorar a sua resposta. Então, assim, quando você postou alguma coisa no fórum, não pensa assim, eu já respondi o fórum, tô livre dele, não. Porque ele é um espaço para a gente discutir. Então, geralmente acontece do tutor ir lá, avaliar a sua resposta, talvez ele avalie parcialmente porque ele te pede mais alguma coisa. Ou ele pede um complemento da sua resposta, ou ele corrige a sua resposta e pede para você postar a correção, né? Ao contrário das SAPs, o fórum, a gente já tem essa liberdade, você postar, ficou errado, ficou incompleto, o tutor vai lá, corrige e pede e te dá a chance de estar corrigindo, fazendo novas postagens, tá? E aí tudo isso vai agregando a sua nota. Então, assim, fiquem sempre ligados nos fóruns, ou às vezes até um próprio colega quer interagir com você, faz uma pergunta, você vai lá, responde ele, e tudo isso conta pontos, né? Agrega pontos aí na sua participação. Então, respondi o fórum, quero voltar para a aba de comunicação, é só clicar aqui, né, em comunicação. Essa parte de cima aqui é um guia, né? É um guia rápido para a gente estar acessando a sala de aula. Se tem dúvida de conteúdo, você vai clicar aqui, deixa o conteúdo, a Weslane e eu vamos responder, ou eu vamos responder. Dúvidas gerais de acesso, ou então igual a estante virtual, não estou conseguindo acessar, pode ser aqui. Mas no caso da estante virtual, como eu falei para o Danilo mais cedo, tem que mandar para o e-mail que está lá dentro da estante, porque só lá que consegue resolver, aqui a gente não consegue. Mas às vezes tem alguma dúvida de questão de livro, alguma coisa, pode deixar aqui em gerais, tá? Então, conteúdo do curso, na aba conteúdo do curso, tem, né, os SCORMs, a gente fala de SCORM ou aula virtual, que é o resumo do livro. Se, professora, eu vou estudar só o resumo do livro, vai me dar bagagem para o curso? Não vai. Mas, então eu vou estudar só o livro, vai me dar bagagem? Entre o livro, se tiver que escolher entre o livro e o resumo, escolha um livro. Mas só o livro também não é o essencial. Você precisa estar buscando materiais além disso, né? Aproveita a internet, busque videoaulas daquele profissional que você gosta, que você simpatizou, busca fazer leitura de artigos, né? De sites relacionados ao conteúdo que você está estudando, para agregar mais conhecimento para você. E na medida que você vai pesquisando, vai surgindo dúvidas, ou então você leu, teve aquele entendimento acerca do tema, mas fica em dúvida se entendeu direitinho. Fala, não, eu acho que eu entendi isso aqui. Será que eu entendi mesmo? Pode estar procurando a Weslane, pode estar procurando eu, e a gente troca ideia, conversa, tranquilo, tá? Vocês podem ter essa liberdade de nos procurar. E aí nós temos a biblioteca, a gente já deixa alguns materiais complementares aqui para vocês. Sempre, em todas as salas de aula, vai ter o link do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né, que agora é o Ministério da Economia,
para que vocês possam acessar as normas regulamentadoras. Então, sempre, toda atividade que a gente vai fazer, online e presencial, precisa acessar a NR, acesse pelo site oficial do Ministério da Economia. Não busque no blog do fulaninho ou no outro site que você encontrou, porque talvez essa fonte não é segura. Não, você... Pera aí, gente. Nenê, para. Tô em casa, né? Aí vocês sabem, né? Que é periquito, papagaio, cachorro. E aí, o site do Ministério da Economia é onde vocês vão encontrar as normas devidamente atualizadas e é uma fonte segura, tá? Então, na hora que for responder NR1, corre aqui. Lá no fórum da NR1 também eu deixei o link para vocês acessarem diretamente dessa fonte. E a situação de aprendizagem, que é onde vem as atividades, né, avaliativas. No caso da UC1, a gente tem só uma SAP. Então, a gente procura deixar arquivo em PDF, é a atividade onde vem todo o estudo de caso, tudo que você precisa saber para fazer aquela atividade, e a folha resposta é um formulário para você redigir a sua resposta nele. Aqui na mãozinha, enviar folha resposta SAP 1 é onde você vai postar a sua atividade, né? Então, você respondeu, leu a atividade, respondeu, vem postar aqui. Agora eu volto nela para explicar como que vai ser feita. E aqui tem o simulado, né? Que é um questionário que vem resumir todo, né? Que faz um apanhado de todo o conteúdo no curso. E vocês, sugiro responder ele por último, depois que você já leu todo o conteúdo, ou já está bem avançado no conteúdo. E ele você pode acessar ele apenas uma vez, começou a responder, tem que terminar. Você pode abrir ele várias vezes, mas se começar a responder ele, tem que terminar, porque não te permite abrir mais de uma vez, ter mais de uma tentativa. Tá? E pode ir respondendo e consultando o material sem problemas. Terminou, tem que confirmar o envio, tá? Certificar que foi enviado e ele já te dá a nota na hora, né? Então, na hora você já vê o resultado. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Tudo? Então, eu vou abrir a SAP. Ótimo. Vocês dois já tiveram tempo de dar uma olhada na SAP, de se inteirar do conteúdo ou ainda não? Não, né? É pouco tempo, né? Ainda não. Então, eu vou abrir ela aqui. Deixa eu só ver se eu tô conseguindo gravar a nossa web, porque da outra vez que eu fiz não gravou. Ela tá gravando, ótimo. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir a SAP e aí eu vou explicar como que é para ser feito e faço uma demonstração de como postar. Então, eu vou fazer, né? O Danilo tá lá, agora deu uma estudada, uma adiantada no curso, né? No conteúdo do curso, já leu alguns capítulos e falou, eu acho que já vou começar a fazer minha SAP, depois eu deixo para os últimos dias, não dá tempo, ela é complicada, então vamos lá, vou abrir. Então, ele baixa, tem como você fazer o download da pasta, ou então vir em um por um, né? Igual eu tô fazendo aqui. Tá abrindo, tá, gente? Tá meio lento. Vídeo? Sim. Abriu a atividade aí? Você não tá... É o Lucas que não tá vendo? Vocês não estão... É porque... Você tá vendo só você. E agora? Não abriu a atividade, não? É porque às vezes tá dando um delay, às vezes é por conta da internet. Mas eu vou falando aqui, depois qualquer coisa vocês assistam o vídeo lá, mas acho que agora vai abrir. Então, quando eu abro o arquivo da atividade em PDF, ele vem todo um estudo de caso, ela explica
direitinho o que é para ser feito, como é para ser feito. Lembrando que todas as atividades do nosso curso, elas simulam uma prática do técnico de segurança do trabalho. Então, vocês vão perceber que toda SAP, ela sempre pede para você imaginar que é o técnico de segurança daquela empresa, né? E ela te pede documentos que são utilizados na prática do técnico de segurança na vida real, tá? Então, tudo que vocês vão desenvolver online, em atividades, remete à documentação original de empresa, que a gente usa nas empresas, tá? Então, eu sempre cobro dos alunos assim, às vezes o aluno, não sei se é porque pensa que tá na escola, vai fazer com letra colorida, não formata o documento, deixa o documento todo desconfigurado. E eu sempre cobro isso dos alunos, porque tem que imaginar que essa atividade que você está entregando para o professor, é uma atividade escolar, mas é a nível de um curso técnico, te preparando para o mercado de trabalho. E aquela atividade escolar, ela simula alguma atividade da prática do profissional. Então, nessa folha resposta mesmo, nessa atividade mesmo que vocês vão fazer, vocês vão desenvolver um relatório técnico com base no conteúdo que vocês vão estudar no livro e fazer uma apresentação em PowerPoint. Então, tudo isso a gente, né, Wesley, a gente cansa de fazer relatório técnico na nossa prática de técnico de segurança, tá? Além de tutoras, nós também somos técnicos de segurança do trabalho, né? A gente atua na área, a gente atua na tutoria, atua na área, nas indústrias, tá? Então, a gente está no mercado aí e somos professores também. E aí, gente, tudo que vocês vão entregar para nós como atividade é simulando uma atividade, um documento, alguma coisa que a gente faz de verdade no nosso dia a dia como técnico em segurança do trabalho. Então, a gente tem que prezar por esses cuidados em erro ortográfico, formatação de documento, tudo isso. E essa SAP 1, não é à toa que vem em comunicação oral e escrita, já é para trabalhar isso para vocês, com vocês, né, de gramática, ortografia, né, interpretação de texto. Então, a gente vai trabalhar tudo isso. Então, ela tem 3 etapas essa situação de aprendizagem. Uma é para corrigir um bilhete. Agora vocês conseguiram ver a SAP? Ela apareceu para vocês ou continua em outra tela? Ah, tá. Então, quando você... Não. Às vezes, Lucas, né? Se você sair e entrar de novo, vai aparecer. Se você quiser sair e entrar rapidinho, que depois vai deixar gravado, qualquer coisa você assiste esse pedaço que você perdeu. Então, essa primeira fase, da primeira etapa da SAP, ele traz um bilhete que foi mal escrito e isso gerou uma interpretação errada, né? E essa interpretação, por ter sido mal interpretado o bilhete, os trabalhadores executaram a ação de maneira insegura, acarretando um acidente de trabalho. Então, aí vocês já vão, né, sentir a consequência, né, da forma de como é ruim a falta de... Como é falho, né, a comunicação por conta de erros ortográficos, de falta de interpretação por parte das pessoas envolvidas, né, no ambiente de trabalho. E aí vocês vão ter a oportunidade de corrigir esse bilhete, melhorar ele para deixar ele mais claro para os trabalhadores. A segunda fase, vocês, né, vão ler e todo o estudo de caso, ver o que aconteceu, como o acidente aconteceu, as pessoas envolvidas, e vai desenvolver. Aí tem tudo aqui, tá vendo? Tem fotos, imagens do acidente, né, da situação hipotética do acidente. Então, vai desenvolver um relatório técnico, né, respeitando todos os critérios avaliativos que está pedindo na atividade. E, por fim, com base nesse relatório técnico, vai estar elaborando uma apresentação em PowerPoint, imaginando que você estaria, o técnico de segurança da empresa, o acidente aconteceu, você viu que um dos motivos foi a falha na comunicação, visualizou o bilhete errado, né? E aí, como desafio, vai corrigir o bilhete, aí isso já é uma parte que toca o aluno em si, mas na etapa 2 é imaginando o aluno técnico. Aconteceu o acidente, etapa 2 vai fazer o relatório. Etapa 3
vai apresentar esse relatório para os diretores e para a CIPA da empresa. E aí a gente tem até um modelinho que a gente sugere que vocês sigam para fazer essa apresentação. É só uma sugestão de apresentação, vocês podem ficar à vontade para usar o modelo que desejar. E aí foi colocada aqui uma observação. Vocês têm a opção de, tá vendo a folha resposta, é um arquivo em Word que tá aqui. O que vocês vão fazer nessa folha resposta? Deixa eu tá abrindo aqui, tá? Na folha resposta, tá repetindo tudo que tá lá no arquivo em PDF. Nessa primeira eu sou boazinha, né? O Islane e a gente é boazinha, a gente repete tudo que tá lá no arquivo em PDF, mas na medida que vocês vão amadurecendo no curso, a folha resposta vem só a estrutura mesmo, fica em branco e é só para você inserir a resposta nela. E aí vem a etapa 1, né, repetindo aqui, você vai ter o espaço para escrever, corrigir seu bilhete. E aqui, né, etapa 2, onde pede para fazer o relatório, você pode redigir seu relatório aqui mesmo. Relatório bem simples, desde que siga os critérios. Aqui a gente não está preocupado em conhecimentos técnicos, em você utilizar de termos técnicos. Claro, se você fazer uma pesquisa, buscar e usar no seu relatório, perfeito, mas o foco aqui principal é a escrita, a comunicação, é você elaborar um relatório contendo os conceitos básicos, né, numa redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Se o texto foi devidamente formatado, se você utilizou a fonte solicitada aqui no enunciado, né, da etapa 2, é essa parte mesmo de ortografia, gramática e formatação de texto que a gente vai cobrar, tá? Não se prendam a informações técnicas, porque, né, afinal a gente está começando agora e a gente entende perfeitamente quem ainda não tem esse conhecimento. E a etapa 3, aqui eu só repeti ela, vocês podem anexar o slide, faz o slide e anexa ele da forma que está aqui no exemplo da SAP, que eu não recomendo, ou então pode postar o PowerPoint separado, que eu acho que é a melhor forma de ser feito, tá? É postar o PowerPoint separado, né? Tudo bonitinho ali, bem elaborado, bem formatado, tá? Imaginando que esse PowerPoint vai ser apresentado para a CIPA, tá? Então, esse é o desafio da SAP 1. Bem simples, né? Bem tranquilo, não é? Nessa apresentação, aí vocês também dão uma olhada lá no conteúdo do curso, assiste algumas videoaulas de dicas de como fazer uma apresentação, né? Seguindo todos esses critérios mesmo, de não poluir o slide com muito texto, com imagens distorcidas ou imagens ilegíveis, né? É isso que a gente vai avaliar nessa etapa 3, tá? Sobre a sua apresentação. E aí esse é o desafio da SAP, que engloba, né, todos aqueles primeiros capítulos do livro que eu falei para vocês, que aqui vocês vão trabalhar a parte de ortografia, relatório técnico, tem que saber quando colocar um parágrafo, por exemplo, a formatação de documento online. Então, tudo isso entra. No fim das contas, a SAP também está trabalhando não só os primeiros conteúdos, mas o fim, né? Todos os 12 capítulos do livro, né? E no momento presencial a gente finaliza, entra mais a fundo no conteúdo que foi visto, né, no livro. E esse é o conteúdo da atividade. Deixa eu ver aqui a sala de aula. Até aqui tudo bem, tranquilo? Tranquilo, Danilo? O Lucas ainda não conseguiu retornar. Não, ela aborda, quer ver? Deixa eu olhar aqui os capítulos que ela aborda. Para fazer a SAP 1, ela aborda o capítulo 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E até mesmo a parte do 9, do 10 e do 11, tá? Aí assim, você não necessariamente você precisa ler os 12 para depois começar a sua atividade. Você pode
ir lendo e fazendo aos poucos, ou então você vai fazer atividade e procura no seu livro ali aquele conteúdo que você precisa aplicar para fazer ali na hora, e depois com o tempo você vai lendo todos eles. Isso fica a seu critério, a forma que você achar mais fácil de estudar, tá? Até porque você tem aí praticamente um mês para fazer a atividade, então dá para fazer, né, programando o seu tempo, dá para você ir na medida que vai estudando e fazendo as etapas da atividade também. E deixar para postar só quando você terminar ela até dia 20/5. Certo? E aí é isso, para o C1, né? Esse conteúdo que a gente tem. Dentro da sala de aula, vocês têm essas ferramentas. Aí o simulado eu não posso abrir, né? Porque, igual eu falei, se abrir eu tenho que fazer. Mas ele é parecido com aquela avaliação que vocês fizerem em técnicas de estudo. É a mesma coisa, só muda o conteúdo, tá? E aqui nesse guia pretinho, você tá vendo a sala, Danilo? Nessa barra pretinha, em participantes você consegue comunicar com todos os participantes da sala de aula, inclusive com os tutores e com o monitor, tá? Aqui em notas, você é o seu relatório de notas, seu boletim das atividades que já foram avaliadas, tá? Então, se você posta a SAP e eu ou a Wesley não corrigiu ainda, não vai aparecer nota dela, só vai aparecer quando a gente corrigir. E aí, quando a gente corrige, você recebe no seu e-mail uma mensagem que a gente corrigiu, tá bom? E aí o fórum, você postou lá no fórum, a gente corrigiu, também cai a nota dele aqui, na frente do nome. Quer ver? Eu tô com uma aluna, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Ó, tá vendo que, ó, total do curso é 100, porque são 49 pontos de atividades online e 51 pontos de atividade presencial. Todas as UCs serão dessa forma. O que vai mudar é que a gente distribui essa pontuação com as atividades que tem. Ó, as atividades avaliativas que nós temos é fórum, DNR1, que vale 15 pontos. Então, quando ele for avaliado, onde está 0 aqui no lado esquerdo, vai estar a nota que o tutor te deu. E aqui onde tem o tracinho também é a mesma nota, é a nota. Do mesmo jeito para os outros. Então, sempre do lado direito é a nota da atividade, é o valor que corresponde a ela. E do lado esquerdo é a nota que você adquiriu, né, obteve ao responder a atividade, certo? E aí e ele vai somando aqui, né, de 0 a 100, aqui é recuperação, desculpa, aqui no total do curso, ó, de 0 a 100, ele já vai, na medida que você vai sendo avaliado aqui, ele vai colocando a nota aqui no total do curso, você ir acompanhando a sua média, né, no decorrer do estudo, certo? Então é isso, a princípio, né, nosso curso, a nossa unidade curricular é essa. Em fundamentos, que é a segunda unidade curricular, ela já entra, né, já é a unidade específica do curso Técnico de Segurança do Trabalho, a primeira, mais específica, e a gente já se diverte um pouco mais entrando no mundo da segurança do trabalho. Mas a gente também precisa dessas outras unidades, esses outros conhecimentos, né, básicos em comunicação, né, que basicamente é um português, em matemática, que é cálculos, e gestão de pessoas, que é a base do estudo do Técnico de Segurança do Trabalho. Por isso que a gente, né, inicia com elas aí, que é fundamental, certo? E aí, as dúvidas que vocês tiverem, né, podem ficar à vontade para estar procurando a gente pela mensagem e pelo fórum de dúvidas ou pelo e-mail, tá? Que a gente está à disposição, certo? E aí eu vou deixar essa videoaula gravada lá em comunicação, no fórum de dúvidas de conteúdo, tá? Para quando quiser rever aí na hora de for fazer a SAP, dá uma olhadinha no fórum, no vídeo, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que você queira falar, acrescentar? O Wesley também, tranquilo? Então tá.
Isso, e aí você também pode, se você, exemplo, você acessou ela hoje e deu conta de encerrar ela hoje, você quer postar? Pode postar, não tem problema. Você pode postar ela em qualquer dia. Você tem até dia 20/5 para postar ela. Mas se você quiser deixar mais pro final e fazendo devagar também, sem problemas. Tá? Só não pode deixar passar da hora, né, do dia, do último dia de postagem para realizar, porque senão atrasa. E aí geralmente quem posta atrasado, quando o link não fecha, é avaliado com uma pontuação menor. E aí todas essas datas, né, de prazo inicial e final, tá lá naquele cronograma. Deixa eu voltar aqui na sala para vocês verem. No cronograma de estudos, que vocês podem baixar, porque ele tá salvo em PDF, tá? Pode baixar e salvar aí no computador de vocês ou no celular, que tá na aba Primeiros Passos. Nele tem a data, né, de início e fim de todas as atividades aqui, tanto online, o momento, igual eu falei, o momento presencial geralmente a gente tem também um cronograma já estabelecido, mas por conta da quarentena, dessa vez vai ficar para depois ser agendado, mas geralmente a gente também vem com as datas certinhas dos momentos presenciais para vocês se planejar. E aí, além da data, a gente coloca a pontuação na frente também, tá? Então, é isso. E aí, uma dica que eu dou pra vocês: na medida que vai fazendo as atividades, vai respondendo e postando, faz um checklist ou faz um checklist eletrônico, ou então imprime esse plano, esse cronograma de estudo e vai dando um okzinho para vocês irem acompanhando que atividade que foi postada, porque senão você tem que ir em link, em ícone por ícone para ver se postou. Por que eu falo isso? Que às vezes o aluno vem e fala assim: Lariana ou Eslane, dá uma olhada para mim, quais atividades falta eu fazer ou quais eu já fiz. Gente, nós temos quase 300 alunos. Não dá pra gente fazer esse acompanhamento de olhar o que falta você postar, ou o que você já postou, porque é complicado, né? Até não seria trabalho pra gente fazer isso se fosse menor quantidade de alunos, mas é muito aluno. Se é um ou outro pedindo, tudo bem, mas é muita gente, não dá pra gente fazer esse acompanhamento. Então eu deixo sob a responsabilidade de vocês verificarem, né, o que fez, o que deixou de fazer, pra tá fazendo esse acompanhamento aí, tá bom? Então tá, gente, se vocês não têm dúvidas, tá tudo tranquilo, a gente vai encerrar aqui. Foi um prazer falar com vocês. E aí a gente vai fazer outras webs, né, mais pra frente, sobre dúvida de conteúdo, sobre conteúdos também, às vezes umas mini aulas aí para estar ajudando vocês no decorrer do curso, tá? Então fiquem com Deus e tudo de bom, e a gente vai se falando aí no AVA. Bom, muito obrigada por terem participado. Falou, Weslane?